Opa, então nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um conceito que eu achei interessante, né, de um vídeo que eu vi na internet essa semana, eu acho que antes de ontem que eu vi esse vídeo, e eu queria conversar um pouco sobre o tema desse vídeo, né. O vídeo basicamente ele fala como a estratégia sempre vence do talento, e como muitas pessoas confundem tática com estratégia. Basicamente, a estratégia ela é o plano macro. A estratégia ela define o que e o porquê. Ela é basicamente o foco no longo prazo, né, e no objetivo final. Enquanto a tática ela é o plano micro. Ela é basicamente o como e o quando. Né? Ela foca nas tarefas diárias que você vai ter que fazer para atingir um determinado objetivo. Uma coisa, né, uma coisa que definiria tática seria o que muitos gurus fazem no lançamento, né? 3 lives gratuitas, né? Na última live ele faz o lançamento do produto dele. Um outro exemplo de tática seria todo final de vídeo você colocar um CTA, né? Um Call to Action para vender alguma coisa. Uma outra tática seria lançar um cupom de desconto durante determinado período de tempo, ou um cupom de desconto para quem já é aluno de algum outro curso ou faz parte de alguma comunidade. Uma outra tática seria, sei lá, cara, investir R$ 50, R$ 100 por dia em tráfego direto, então ficar rodando anúncios ali diários segmentados para vender alguma coisa, todas essas coisas elas são táticas, elas não são estratégias. Por mais que muitas pessoas elas confundam, né, elas falam que tipo, isso seria uma estratégia, né, por exemplo, fazer 3 lives e lançar o curso seria uma estratégia de lançamento. Na verdade não é bem uma estratégia, ela é na verdade uma tática. E é aí que muitas pessoas, até pessoas grandes no mercado, se perdem porque eles têm boas táticas, eles usam as melhores táticas possíveis, porém eles não têm estratégia. Eles não pensam muito no porquê que eles estão fazendo isso, né? Ou às vezes também não pensam no para quem eles estão fazendo, ou qual mudança que eles querem proporcionar, né, fazendo tal coisa, lançando tal produto ou criando um certo tipo de movimento. Então, muita gente fica repetindo táticas sem pensar muito, na verdade, no que é mais importante, que é a estratégia, né? Muita gente olha para o mercado e fala: caramba, essas pessoas aqui elas estão fazendo isso aqui, elas estão tendo resultado, eu vou copiar as mesmas táticas delas, eu vou fazer o mesmo plano de marketing e vou vender com base nessas táticas também. O que realmente é um marketing bom, é um marketing de estratégia, é um marketing onde você foca em assuntos e perguntas mais profundas do que simplesmente fazer 3 lives ali e depois lançar um curso no final. E qual que foi a minha estratégia aqui por trás do meu canal, né? No começo do meu canal eu usei, e até hoje eu uso algumas táticas como bons títulos, né? Uma boa ideia de vídeo, uma boa frequência de vídeo, bons temas de vídeo. Mas qual que foi a minha estratégia por trás do canal? A minha estratégia principal no canal, né, e praticamente tudo que eu faço aqui gira em torno de uma coisa, que é conexão. Então, basicamente, quando eu criei o canal, o que eu estava buscando era conexão. Então, o porquê que eu criei o canal? Porque eu queria buscar conexão com outras pessoas. Para quem que eu estou fazendo esse canal? Para pessoas que também buscam essa conexão. Então, desde que eu criei o canal, o público que eu queria atingir não era necessariamente pessoas que queriam ganhar dinheiro. Eu sei que se eu colocasse dinheiro na thumb e falasse do quanto eu ganho, é uma ótima tática para atrair um volume grande de pessoas. Porém, a minha estratégia era, na verdade, hã, manter as pessoas que estavam buscando conexão no meu canal, entendeu? Então, por mais que realmente um vídeo ou outro aqui eu fale de fonte de renda, eu fale de dinheiro, eu também faço vídeos como, por exemplo, o vídeo da solidão pós-ensino médio. Esse vídeo eu não falo muito de dinheiro nele. É um vídeo onde 100% dele é focado na estratégia por trás do meu canal, que é conexão com as pessoas. Então, desde que eu criei o canal, eu sabia muito bem o público que eu queria atingir. E o público que eu queria atingir eram basicamente pessoas iguais a mim, pessoas que passaram por experiências parecidas com a minha, pessoas que pensavam do jeito mais ou menos como eu penso. Então, desde o começo eu sabia que eu queria atingir essas pessoas. Então, todo vídeo que eu faço como se eu estivesse fazendo para mim mesmo, entendeu? Eu olho pro vídeo e falo: caramba, esse é um tema que será que eu assistiria? Se eu achar que é um tema que eu assistiria e se eu achar que é um formato de vídeo que eu assistiria, então eu vou fazer ele. Essa foi a estratégia por trás do meu canal, né? A estratégia por trás do meu canal, eu sempre foquei no porquê
e no para quem, não no quando e muito menos no como, né? Como que eu iria atingir essas pessoas, eu não sei. Tem múltiplas táticas que eu posso usar para atingir essas pessoas. Mas primeiro eu precisava saber quem eu queria atingir. E isso é uma estratégia que eu usei tanto no meu canal, e eu também já usei durante muitos anos como na minha carreira de editor de vídeos, né? Desde que eu iniciei na edição de vídeos, eu tinha sim iniciado porque eu queria fazer dinheiro, mas a estratégia por trás disso, né, por trás da minha carreira de edição, era saber para quem eu queria trabalhar. Porque você sabendo essa pergunta, você sabendo responder essa pergunta do para quem você quer trabalhar, você consegue criar táticas em volta disso para chegar no seu objetivo. Então, quando eu comecei na carreira de edição, eu tinha a noção de que, ok, eu quero editar jogos. Então, eu quero atingir clientes de jogos. Então, basicamente, eu disse para mim mesmo, né, a minha estratégia por trás ali como editor de vídeos é, ok, eu me especializo em edição de vídeo para YouTubers de Minecraft e de Roblox, do nicho de jogos. Quanto mais você nicha algo, mais fácil é das pessoas desse nicho te encontrarem. Porque se eu deixasse meu trabalho muito aberto, eu postasse diferentes tipos de vídeos no meu portfólio, dificilmente um cliente em potencial do nicho que eu estava focando iria me olhar e falar: caramba, esse é o cara que eu preciso. Agora, quando um youtuber de Minecraft e de Roblox vê que o meu portfólio só tem vídeo de Minecraft e de Roblox para os maiores youtubers do nicho, eles vão olhar e falar: caralho, eu preciso desse editor na minha equipe, né? Esse é o cara ideal. Ele trabalha exatamente para o nicho que eu ganho dinheiro. E obviamente, quando você tem esse foco, né, de eu me especializo em edição de vídeo para canais de Minecraft e de Roblox, você vai ter que dizer não para muita coisa, entendeu? Eu disse não para muito cliente. Né? Eu recusei muito cliente, eu ignorei muito cliente. Por quê? Porque não era do nicho que eu queria trabalhar e não era do nicho que eu queria me desenvolver. Então, se chegava alguma pessoa de outro nicho, que não era necessariamente do nicho que eu estava buscando os meus clientes, e, por exemplo, ele me oferecia um trabalho ali para fazer em um determinado dia da semana. Muitas vezes, ao invés de pegar, né, e ocupar esse dia da semana para trabalhar para essa pessoa que não é o meu cliente ideal e que talvez nem pague tão bem, eu preferia tirar esse dia da semana que eu ia trabalhar para essa pessoa e trabalhar para mim mesmo. Então eu simplesmente pegava e tentava editar um vídeo, nem que fosse um trial que eu fizesse eu mesmo, né, baixando alguma filmagem, seja do YouTube ou da Twitch, do nicho que eu quero trabalhar. E não do nicho que o cliente ali, em potencial, me ofereceu o trabalho. Então, ao invés de eu ocupar essa minha terça-feira ali com um vídeo de, sei lá, $50 de um nicho que não me interessa, de um cliente que paga mal, eu pegava esse dia e eu tentava fazer um vídeo do nicho que eu realmente queria trabalhar. Por mais que não fosse pago, né? Eu preferia tirar o tempo ali para trabalhar para mim mesmo, mesmo que eu não estivesse recebendo nada, do que trabalhar para um cliente ruim que me pagasse mal e ocupasse esse tempo ali. Uma coisa que você tem que focar quando você é freelancer é que tem duas coisas que te colocam para fora do jogo, né? A primeira é você ficar sem dinheiro. Se você ficar sem dinheiro, você não consegue pagar o programa da Adobe, você não consegue sustentar, você não consegue ter uma carreira. Então você tem que focar primeiramente em, ok, eu não posso ficar sem dinheiro. Mas, quando você fica sem tempo, você também tá fora do jogo, porque daí vai ser mais difícil te contratar. E vai ser também mais difícil para você sair de um emprego onde você já está estabilizado para você ir para outro e tentar novas oportunidades. Então, quando você é freelancer, o seu maior ativo é o seu tempo. Então, você tem que focar em fazer trabalhos para clientes que pagam bem. Né? Não adianta você fazer o melhor trabalho do mundo para um cliente ruim. Então é natural que no começo você aceite clientes ruins, né, que pagam mal ou que não são do nicho que você quer trabalhar, porque você precisa de dinheiro. Mas para você crescer realmente na carreira, você tem que começar a recusar clientes ruins e começar a focar realmente só nos clientes bons, nos clientes que pagam bem e que são do nicho que você está focando trabalhar e se especializar. E tudo isso começa com a estratégia, como você vai ir atrás desses clientes, as táticas que você vai usar para alcançar essas pessoas, isso você só vai conseguir decidir mais profundamente quando você tiver uma boa estratégia já formulada. Porque uma coisa ruim que pode acontecer é você não definir o porquê e nem o para quem, e daí você vai até crescendo ali na carreira, né? Você vai começando a ganhar dinheiro. Só que vai chegar num ponto lá na frente onde você vai parar para se perguntar, né? Quando você já estiver atingindo bons resultados, você vai começar a se perguntar: caramba, legal, eu tô até ganhando um dinheiro legal agora com edição aqui, eu até tô ganhando um dinheiro legal como youtuber, mas esse não era o público que eu queria atingir.
né? Ou esses não eram os clientes que eu queria trabalhar, ou esses não eram os clientes que eu via mais oportunidade de crescimento, né? Ou esse não era o público que eu via mais oportunidade de crescimento. Então, quando você está definindo uma estratégia, é muito importante você ver as coisas a longo prazo para você ver se realmente você vai estar usando as táticas ao seu favor para chegar onde você quer chegar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu canal. Se eu começasse a fazer um conteúdo, entre aspas, fraco, conteúdo não muito profundo de como ganhar dinheiro, chances são que eu ia acabar em um canal com comentários vazios, comentários pouco elaborados, pouco complexos, comentários mais simples, de um público que talvez não fosse o que eu queria atingir. E é uma coisa muito legal, porque no meu canal eu gosto realmente de ler todos os comentários, porque eu vejo que é um público interessante, são comentários legais, são comentários interessantes. Não são comentários vazios. São comentários que carregam experiências, são comentários que carregam histórias, são relatos, né, realmente interessantes de se ler. E é uma coisa que quando você vai para alguns canais do nicho, por exemplo, de ganhar dinheiro online, você vai ver os comentários desses canais e são comentários meio vazios, né? São comentários bem simples, sem nenhum tipo de profundidade. É um público diferente, entendeu? É um público diferente desse canal aqui, por exemplo. E cara, o público, ele é simplesmente um reflexo do criador de conteúdo. Então, se eu não estivesse focado em criar conexão e em tentar encontrar um público que quer uma conversa mais profunda, provavelmente eu ia atrair um público que quer coisas mais simples. Se todos os meus vídeos fossem focados apenas em fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro fácil na internet, eu provavelmente iria atrair esse público. E não seria um público onde eu encontraria uma conexão mais profunda. Então, é por isso que todos os meus vídeos, por mais que eles falem também de dinheiro, de negócios e etc., eu tento trazer uma conexão mais profunda e mais humana do que simplesmente um novo hack para você ganhar dinheiro fácil. Eu sinto que se eu não tivesse muito bem bolado a estratégia na minha cabeça do público que eu quero atingir, correria o risco de eu chegar lá na frente e por mais que eu tivesse atingido sucesso, por mais que eu tivesse atingido bons números e um bom retorno financeiro, talvez eu olhasse para o meu público e falasse: caramba, eu não me identifico com essas pessoas. Não era essas pessoas que eu queria atingir, né? Não era para essas pessoas que eu queria vender a minha comunidade. Não era essas pessoas que eu esperava encontrar na minha comunidade. E esse é um filtro que você só consegue realmente ver ele acontecendo no longo prazo. Então, desde que você começou a, entre aspas, filtrar a sua comunidade a partir dos próprios conteúdos que você produz, é muito importante você ter definido o público que você quer atingir e o porquê você quer atingir essas pessoas. Porque é muito ruim você chegar lá na frente, né, depois de já ter construído o seu castelo e perceber que você usou o tijolo errado, entendeu? Você termina de construir seu castelo, você usou um tijolo marrom, né? E daí lá na frente você fala: caramba, eu queria ter usado, né, na verdade, uma pedra cinza. Nossa, é um exemplo totalmente nada a ver que eu acabei de usar, mas enfim, a ideia é, se você usou o material errado para construir a sua casa, por mais que o resultado final seja uma casa, provavelmente não vai ser do jeito que você queria. E eu vejo muito isso na internet às vezes, né? Eu vejo alguns vídeos que até falam sobre alguns temas legais, só que você vai ver a comunidade por trás desse vídeo, né? O nível dos comentários, esse tipo de coisa, você vê uma comunidade muito vazia, né? Uma comunidade ali que não é muito interessante, que não comenta muito, que não engaja muito, que não tem relatos legais para contar ali nos comentários. E você sente que a conexão que o youtuber tem ali com a comunidade dele não é muito forte. E isso não é uma coisa que eu quero pro meu canal, sabe? E como eu já havia dito aqui, né, a comunidade que eu escolhi eram basicamente pessoas iguais a mim. Eu acho que como criador de conteúdo é muito mais fácil você encontrar pessoas iguais a você do que você criar toda uma persona ali por trás para atingir outras pessoas que não necessariamente são iguais a você. Assim, inevitavelmente você vai atrair pessoas que se identificam com você em algum nível, entendeu? Isso é natural do ser humano, né? A gente não vai consumir um conteúdo do qual a gente não se identifica. Mas existem sim alguns canais do YouTube aonde todos os vídeos do canal ali, a pessoa que está fazendo o vídeo, ela é praticamente um personagem, né? Talvez a pessoa nem seja assim na vida real, mas ali nos vídeos
é quase como se fosse um teatro, né? Ela é um personagem. Isso eu não vejo muito acontecer em canais desse formato que eu faço, mas, por exemplo, em canais de Minecraft e de Roblox, normalmente as pessoas que estão ali por trás do canal, elas estão num personagem enquanto estão gravando aqueles vídeos. Por exemplo, tem um canal que eu trabalhei, que é o Firelight, e basicamente os vídeos que ele gravava, em todos os vídeos, ele era um personagem. Ele não era assim na vida real. Se você falasse com ele fora dos vídeos que ele estava gravando, ele não era aquela pessoa que ele demonstrava ser ali nos vídeos. Não que ele fosse melhor ou pior na vida real, mas que, tipo, o senso de humor dele na vida real era diferente do senso de humor dele quando ele estava gravando vídeos. Obviamente, é de um nicho diferente, né? Ele faz vídeo de Minecraft, então é natural que ele realmente entre dentro de um personagem para fazer alguns vídeos ali. Eu vejo também isso acontecer em canais de finanças ou canais com um tema um pouquinho mais virado para o marketing digital. Você vê a pessoa ali gravando vídeo, ela é de um jeito, ela defende algumas coisas. Só que daí, se você vê a pessoa fora dali, ela é totalmente diferente, ela tem ideias diferentes, ela articula de um jeito diferente, só que dentro do canal dela, ela meio que vive um personagem. E às vezes, esse personagem pode sim fazer parte da estratégia do canal. Por exemplo, às vezes você quer atingir um público um pouco diferente. Então, às vezes, é legal você tender a um certo personagem do qual esse público se identifica, porque talvez isso melhore o seu resultado, mas não é uma coisa que eu conseguiria fazer, cara. Eu não teria capacidade de todo dia ligar a câmera e fingir ser alguém que eu não sou, né? Eu acho que isso seria muito exaustivo até mentalmente. Eu vejo o nível de exaustão, né, de alguns YouTubers que eu já trabalhei, aonde em todos os vídeos que ele gravava, ele era praticamente um personagem. Ele não era daquele jeito na vida real, mas ele gravava ali e entrava dentro de um personagem. E isso é muito exaustivo mentalmente. Você fingir ser outra pessoa na frente das câmeras e na vida real você ser uma pessoa totalmente diferente. Isso é muito, muito exaustivo. E é estressante também, porque inevitavelmente você vai começar a atingir um público do qual você talvez nem se identifique. E eu não acho legal você fazer conteúdo para um público que você não se identifica. Por exemplo, se eu começo a ver que alguns comentários não são bem do tipo de pessoa que eu quero atingir, eu começo a repensar um pouquinho no meu conteúdo para tipo, ok, que tipo de conteúdo eu faço para conseguir atingir as pessoas que eu quero atingir. Conforme você vai criando uma marca pessoal na internet, você tem que tomar muito cuidado com o público que você vai atingir. Porque se você atingir o público errado e você tiver que meio que se manter num personagem para manter esse público te assistindo, no longo prazo, chances são de que você vai se perder desse personagem inicial que você criou e você vai também perder esse público. Mas enfim, só para encerrar o assunto aqui do vídeo, eu acho que uma frase muito interessante que um cara bem conhecido aí no marketing disse é que a velocidade não importa se você estiver indo para o caminho errado. Então, antes de você começar alguma coisa, é muito interessante você parar para refletir sobre o porquê que você está fazendo aquilo e para quem você está fazendo aquilo, né? Quais pessoas você quer atingir. E bom, se você se identifica comigo, se você também é um editor de vídeos, né, e tem interesse em uma comunidade de editores de vídeo, que era uma coisa que eu não tinha antigamente, né, uma comunidade de editores que editavam para gringa. Eu nunca achei esse tipo de coisa no Brasil. Na gringa eu já achei, né, mas são comunidades gringas, né, uma comunidade brasileira de editores brasileiros que trabalham para gringa. Isso eu nunca tinha visto no mercado e foi por isso que eu criei a Remote Editors Club, né, que é uma comunidade para editores brasileiros que editam para gringa e ganham em dólar. E aqui nesse servidor você tem acesso a todos esses chats aqui do lado que você está vendo, né? Aqui tem cursos, tem tutoriais, tem downloads. Você também pode mandar o seu portfólio aqui para eu dar uma analisada nele. Tem chats aqui também para você pedir ajuda, chats para você mandar suas timelines e tem o chat mais legal aqui do servidor, que é o chat de jobs. Inclusive, o Elon estava contratando um editor para canal de Roblox, né? Então vídeos diários, né, vídeos em inglês aqui e a oportunidade de ganhar de 5.000 a 7.500 reais por mês. Todo dia tem gente contratando aqui, né? Toda semana tem ótimas oportunidades de trabalho aqui. Se você tem interesse, ou se você já edita para gringos, né? Se você já edita vídeos, talvez até não para gringos e quer ter uma comunidade de editores, é só entrar aqui na minha comunidade e você vai ter acesso tanto a mim como a todos os outros editores que estão aqui também e que também trabalham para gringos. Além disso, você virando membro aqui do canal, você também tem acesso a todos os vídeos aqui que eu faço
semanalmente para os membros. O último que eu postei aqui é o como conseguir clientes gringos pelo YouTube, né? Mas já tem também outro vídeo aqui de como conseguir clientes gringos editando vídeos, como receber em dólar, como atrair clientes gringos usando seu portfólio, como selecionar clientes gringos de alto nível e não tomar calote, como conseguir clientes gringos por Twitter, como criar um portfólio sem ter clientes e muitos outros vídeos, né? Qual o nicho de edição aqui de paga mais? Se você tem interesse nesses vídeos e tem interesse também na comunidade, é só clicar no link aí na descrição ou no botão de virar membro aqui do YouTube para você virar membro aqui do canal e ter acesso a tudo isso, né? Ao servidor do Discord e também a todos esses vídeos aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.